Muito bem, pessoal. As temperaturas estão começando a esquentar um pouco. É o início da primavera. Isso significa que é hora de começar a trabalhar no quintal. E a melhor maneira de deixar este quintal verde, despertá-lo e promover o desenvolvimento das raízes é com um bombardeio de nitrogênio de primavera, Spring Nitrogen Blitz. Então, o principal motivo pelo qual você deve fazer um bombardeio de nitrogênio de primavera é que o início da primavera é o momento de despertar, esverdear e engrossar o seu gramado. E aqui estão os passos de como fazer um bombardeio de nitrogênio de primavera. Primeiro, vamos pegar o cortador de grama. Vamos raspar o gramado. Vamos abaixar a plataforma de corte o máximo que pudermos e tentar arrancar um pouco daquela grama morta, aquela palha morta que se compactou durante o inverno. E segundo, queremos remover a palha e aerar o gramado. E o motivo para isso é que queremos criar espaço para que essas raízes tenham um crescimento saudável. Queremos reduzir a pressão das ervas daninhas. E também queremos dar espaço para quando colocarmos fertilizantes ou outros nutrientes que o gramado precisa. E número 3, queremos aplicar um pouco de nitrogênio de liberação rápida misturado com enxofre para promover raízes saudáveis, bem como fazê-lo esverdear rapidamente e deixar seu gramado com uma aparência incrível à medida que nos aproximamos do verão. Mas um aviso: não queremos fertilizar demais esta grama. Na primavera, você quer promover o crescimento saudável das raízes. É quando a sua grama passa o tempo construindo o seu sistema radicular para que possa suportar as altas temperaturas no verão. Então, para o nosso bombardeio de nitrogênio de primavera, deveríamos realmente chamá-lo de mini bombardeio. Vamos alimentar este gramado com nitrogênio aos poucos, ao longo de 2 a 3 semanas. Agora, deixe-me mostrar exatamente o que você precisa para fazer isso. A primeira coisa é que você vai precisar de um cortador de grama. Obviamente, precisamos raspar o gramado. Se você tiver um duto de saída lateral que possa colocar aqui, talvez seja uma boa ideia se o seu quintal já estiver bem denso no início da primavera. Caso contrário, novamente, a grama deve estar baixa o suficiente para que você provavelmente possa apenas ensacá-la à medida que avança. A segunda coisa que você vai precisar é de algo para aerar. O que eu adoro usar é este escarificador e removedor de palha da Sanjo. Ele vem com um acessório de escarificação. Eu vou mostrá-lo quando chegarmos a essa parte, mas ele corta o solo. Ele o revolve um pouco, cria alguma aeração e também arranca a palha. Funciona incrivelmente bem. Essas coisas não são muito caras e, se você usar uma ou duas vezes por ano, como nós fazemos, facilmente se pagará com o tempo. Portanto, recomendamos fortemente adquirir um desses se você está falando sério sobre deixar seu quintal verde. Você provavelmente vai precisar de um ancinho para recolher a palha. Você ficará surpreso com a quantidade que sai, ou você pode pegar o seu cortador de grama, passar por cima e ensacar tudo. E então você também vai precisar de sulfato de amônio. Você pode encontrar sulfato de amônio normalmente em uma loja de produtos agropecuários ou em uma grande loja de materiais de construção local. Mas se você não tiver acesso ao sulfato de amônio, incluirei links na descrição abaixo de onde você pode comprar sulfato de amônio online. E então, para aplicar esse sulfato de amônio no seu quintal, você vai precisar de um espalhador. Você pode usar um espalhador manual ou um espalhador de empurrar. Eu normalmente uso o espalhador manual. Sinto que tenho um pouco mais de controle sobre como o aplico no meu quintal. Meu quintal também não é enorme, então isso funciona muito bem para mim. E então, obviamente, você vai querer umas luvas práticas. E vamos lá fazer isso. Passo 1. Precisamos raspar o gramado. Então, quando se trata de raspar o gramado, você só precisa colocar a plataforma do cortador o mais baixo possível. Se o seu gramado já estiver um pouco mais longo, um pouco mais verde, talvez você queira começar abaixando apenas um nível. Sabe, cortar, ensacar e depois abaixar novamente, em vez de abaixar até o fundo de uma vez. Minha grama já está bem curta. Vou apenas abaixar a plataforma do cortador até o fim e então começaremos. Então acabamos de raspar e, cara, é muito bom estar aqui fora novamente na primavera. E também é divertido até mesmo ver as linhas. Dá para ver que houve alguns pontos onde,
Sabe, dê uma castigada. O que é legal na primavera é que o seu quintal já está castigado pelo inverno. Então, é um bom momento para raspá-lo. Você não vai notar muita diferença. Agora vamos para o passo 2, onde vamos remover a palha e escarificar o gramado. E vamos usar este escarificador e removedor de palha da Sanjo. Então, se você vier aqui, deixe-me mostrar como é a parte de baixo. Este Sanjo vem com um acessório de remoção de palha e um acessório de escarificação. Este é o acessório de escarificação. Eles são maiores, né, são mais duros. O de remoção de palha, eles são bem finos. O que eu adoro nisso é que eles vão entrar no solo, revolvê-lo. Então, isso vai dar aquele aspecto de aeração, mas também vai arrancar toda a palha morta. E você ficará surpreso, garanto que vai sair uma tonelada de coisas. É meio que o ciclo de vida da grama. Ela cresce, morre, cai ali e se compacta. Portanto, fazer essa escarificação e remoção de palha é simplesmente uma das melhores maneiras de manter o seu quintal. Deixá-lo respirar e dar espaço para estabelecer raízes saudáveis e ficar verde e saudável durante todo o verão. Se você nunca usou o escarificador e removedor de palha Sanjo antes, vamos falar sobre o ajuste de altura. Então, aqui do lado direito, você verá que é onde você define a altura de quão fundo ele vai entrar no solo. Se você nunca fez isso, eu começaria com 0 e depois talvez abaixasse para 5 ou 10 nas passadas subsequentes. Se você tem feito isso todos os anos, provavelmente pode ir direto para o 10. E a maneira de ajustar é empurrá-lo para dentro e depois movê-lo para cima ou para baixo. Então, vamos movê-lo para baixo até 10. Muito bem, vamos fazer isso. E uma coisa a bater em mente ao escarificar. Certifique-se de ficar longe de quaisquer cabeças de aspersores ou se você tiver alguns ralos pop-up. Eu já destruí esses 2 ralos pop-up bem aqui várias vezes. Ou eu raspei por cima, ou os escarifiquei. Então tenha um pouco de cuidado. E a última coisa, quando vou escarificar, normalmente faço 2 passadas. A primeira é fazer um percurso no perímetro, e então vou começar a ir em uma direção, para frente e para trás. Vamos parar, rastelar, ensacar, e depois voltarei e irei perpendicularmente para uma segunda passada. Parar, rastelar, ensacar e chegaremos a esse ponto. Bem, bem-vindo à minha fazenda de feno aqui. Olha isso, cara. Eu fiz isso no outono. Acho que tem mais agora do que quando fiz no outono. Depois que limpamos, é muito divertido. Quase parece que você pode ver o seu quintal respirando novamente. Mas também temos mais uma passada para fazer e você ficará surpreso com o quanto mais vai sair. Então, vamos rastelar isso, limpar e daremos mais uma olhada antes de fazer a segunda passada. Muito bem, terminamos a primeira passada. Vamos vir e fazer uma segunda passada perpendicular e vamos fazer isso agora mesmo. Muito bem, terminamos de rastelar e sabe de uma coisa? Fizemos mais uma passada com o cortador de grama. Eu apenas levantei a plataforma do cortador um nível só para sugar a grama restante. Na verdade, aconselho fazer isso. Puxou um saco inteiro de novo só de fazer isso. E você pode ver algumas das estrias do escarificador. Como ele meio que revolveu a terra. Há alguns pontos aqui onde você pode realmente ver a terra. Você pode ver onde ele cortou a terra bem ali. Mas, cara, vou dizer uma coisa. Mesmo apenas fazendo o processo de escarificação, tipo, não sei se você se lembra de como isso estava antes, mas estava achatado porque nevou. Mas olha, você pode começar a ver todo o verde que já estava lá. Ele acabou de ser descoberto por causa da escarificação. E sim, estou animado para ver como isso vai ficar. Agora que o quintal está preparado, é hora da parte real do bombardeio de nitrogênio do processo. Bem, eu falei sobre ser um mini bombardeio porque o que vamos fazer é alimentar o nitrogênio aos poucos ao longo de algumas aplicações a uma taxa menor do que apenas fazer uma única aplicação. Então, o produto que estamos usando é o sulfato de amônio. Uma das razões pelas quais adoro isso é que você obtém uma explosão de nitrogênio para ajudar a grama a despertar e esverdear. Mas também contém enxofre, o que promove a absorção de nutrientes e também promove um sistema radicular saudável. Porque na primavera, você quer que essas raízes cresçam. Se você exagerar no nitrogênio, pode promover muito o crescimento da parte superior,
a ponto de prejudicar as raízes. Então é aí que queremos fazer isso de forma responsável. Fazer algumas aplicações diferentes do sulfato de amônio a uma certa taxa de aplicação. E quando se trata da taxa de aplicação do sulfato de amônio, será de meia libra, cerca de 225 gramas de nitrogênio por 1.000 pés quadrados, cerca de 93 mililitros. E isso equivale a 2,5 libras, cerca de 1,1 quilos, deste produto por 1.000 pés quadrados. É isso que lhe dá essa proporção. Então, para o meu quintal, tenho pouco menos de 2.000 pés quadrados, cerca de 180 mililitros. Portanto, vou usar cerca de 5 libras, cerca de 2,2 quilos, que é o que este pequeno espalhador manual comporta. Então vou enchê-lo quase até o topo para ir e espalhar no meu quintal. Ok, estamos quase prontos para aplicar isso, mas deixe-me repassar a frequência mais uma vez. Então, vamos aplicar uma vez hoje e, em seguida, reaplicaremos a cada semana mais 2 vezes, totalizando 3 aplicações. Uma vez hoje, uma vez na próxima semana e uma vez em 2 semanas. E depois de aplicar, você precisa colocar água neste quintal. Temos previsão de chuva, então vou deixar chover esta noite. Regar isso. Caso contrário, você vai querer se certificar de regar cerca de 12 a 24 horas após a aplicação. E então, quando eu aplicar, novamente, vou dar a volta no perímetro, apenas para meio que controlar, garantir que não caia muito produto no meu cimento. E então, vou em uma direção e depois na outra direção até acabar tudo. Então, vamos lá fazer isso. Ok, acabamos de colocar esses grânulos. Você pode ver que é impossível deixar tudo totalmente no quintal após uma aplicação. Então, o que gostamos de fazer é pegar um soprador ou uma vassoura e simplesmente soprar ou varrer isso de volta para o seu quintal para que você não desperdice nada do seu produto. Muito bem, o trabalho está feito. Agora é hora de esperar. Voltaremos e veremos como este quintal está se saindo. Muito bem, pessoal. Já se passou cerca de 1 semana. Dá para ver que tem um pouco de verde aparecendo nas laterais, aqui na frente também. No meio está demorando um pouco mais. Tem um pouco de verde aparecendo aqui nos fundos também. Com total transparência, logo depois que gravei aquela primeira parte do bombardeio de nitrogênio de primavera, tivemos uma frente fria que chegou e ficou aqui por cerca de 4 dias, e as temperaturas ficaram em torno de 30 a 40 graus, de já 1 a 4 Celsius. Então, acho que a grama simplesmente permaneceu dormente. Finalmente está começando a despertar agora. As temperaturas estão subindo um pouco novamente. Mas, novamente, essa é outra razão pela qual, quando estamos alimentando sua grama com nitrogênio, aos poucos, como parte de um bombardeio de nitrogênio, você vai aplicar isso 2 a 3 vezes. Então, como já se passaram 7 dias, vou fazer a segunda aplicação. E vamos fazer isso agora. Muito bem, pessoal. Estamos oficialmente no final da segunda semana e você pode ver que esverdeou bastante em relação ao que era. Acho que me atrasei um pouco daquela primeira semana. Tivemos aquela frente fria que chegou, mas na semana passada tivemos ótimas temperaturas. E sim, você pode ver que está esverdeando de maneira uniforme por todo o quintal. Então, vou fazer mais uma aplicação, terminar este mini bombardeio de primavera e, em seguida, daremos uma olhada em mais alguns dias e mostraremos o resultado final para ver o que conseguimos. Muito bem, pessoal. Faz oficialmente 3 semanas desde o dia em que comecei o bombardeio de nitrogênio de primavera. E uau! Parece muito melhor. Sabe, o trabalho definitivamente não acabou. Ainda há mais a fazer para continuar deixando-o ainda mais verde, saudável e exuberante para a temporada. Mas no que diz respeito a ter um esverdeamento geral, melhorando aquela cor marrom, bem amarelada com a qual tivemos que começar, parece muito melhor. Muito bem, pessoal, é isso. É assim que se faz um bombardeio de nitrogênio de primavera. Se esta história mudou a maneira como você vê os cuidados com o gramado no início da primavera, inscreva-se e curta o nosso canal. Estamos descobrindo os segredos para um paisagismo perfeito que outros podem tentar enterrar. Vamos cultivar o futuro juntos. O próximo tesouro do gramado será revelado em breve.